1 Samuel capítulo 29, hoje nós, continuando aí a nossa série no livro de 1 Samuel, vamos estudar o capítulo 29 e o capítulo 30. Então os irmãos, são bastante versículos hoje, porque a história é toda uma continuação aí, não tem como quebrar o texto no meio. E nós não vamos ler o texto todo agora no começo, mas nós vamos lendo à medida que a gente for expondo aqui. Mas a gente está no finalzinho do livro e a conclusão aí, como que Deus está levando Davi para o trono depois de anos sendo perseguido por Saul, depois de anos de sofrimento, como Deus está conduzindo Davi até o trono e a conclusão do livro ele é muito dramática. E a gente está estudando, hoje a gente vai capítulo 29 e 30 e se Deus permitir, semana que vem então a gente fecha a nossa série no livro de 1 Samuel. Muito obrigado, meu irmão. E meus irmãos, eu quero começar a nossa reflexão de hoje fazendo algumas perguntas para você, introduzindo aqui o assunto que a gente vai ver nesse texto, que é o assunto e é o ensino que esse texto tem para nós. Uma pergunta para você: você é uma pessoa animada no dia a dia? Eu não sei se você já conviveu com pessoas que são assim animadas, que já acordam assim com a energia lá em cima, mas você é esse tipo de pessoa? Ou você é o tipo de pessoa que assim acorda 7 horas da manhã, mas só começa a entrar, assim, pegar no tranco lá para as 9, 9h30. Como que é você no que diz respeito a ânimo e encorajamento no seu dia a dia? Você é uma pessoa, assim, bastante energizada, que está sempre animada, sempre encorajada? Ou talvez você seja assim, mas nos últimos tempos você está num momento ruim, que é assim, você está se arrastando. Como que você é quando o assunto é ânimo para o dia a dia? A verdade é que, dependendo do período de vida que nós estamos, a rotina, às vezes, ela é muito cansativa, muito desgastante e, por vezes, desanimadora. E a pergunta é, como que você lida com esses momentos? Nos momentos normais, você é uma pessoa animada? E nos momentos de adversidade? Você costuma ser uma pessoa que reage às dificuldades com encorajamento, ânimo e vamos para cima, vamos ver o que Deus tem pra gente? Ou você é o tipo de pessoa que, puxa, diante das dificuldades, dá frio na barriga, você dá um passo para trás, você treme? E vamos ser sinceros, a tendência de todos nós é ser muito levado de acordo com as circunstâncias. Quando tudo está acontecendo muito bem, a gente costuma estar bastante animado. E quando tudo não está acontecendo do jeito que a gente planejava, a gente costuma passar por períodos de desânimo, de desencorajamento, de desesperança. E uma pergunta que eu faço para você é: quando você está nesses momentos de adversidade que todo mundo passa, onde e como você busca e procura ânimo para esses momentos? Onde você procura ânimo para os momentos ruins? Como você busca se reanimar nesses momentos? Essa é uma boa pergunta, porque a verdade é que todos nós, a gente poderia fazer essa pergunta de um jeito diferente. Onde ou quem é o seu refúgio em meio às tribulações? Eu quero que você pense nisso. Nos momentos de adversidade e nos momentos de dificuldade, você busca ânimo onde e você se refugia onde? Você se consola onde? O que você faz para relaxar? O que você faz quando você está triste? O que você faz? Onde você busca? Por que eu estou falando isso, gente? Porque hoje nós vamos ver um momento e um episódio da vida de Davi, dentro da sua trajetória, onde ele está vivendo um momento extremamente tenso mais uma vez. A vida de Davi é tensão atrás de tensão. E nesse episódio que a gente vai ler aqui, capítulo 29 e 30, começa num momento tenso, aí parece que aliviou, mas aí daqui a pouco ele se depara com uma situação pior ainda. E um dos temas que a gente vai ver e que a gente vai aprender nesse texto, e eu entendo que esse é o ensino central desse texto, é que quando nós reavivamos a nossa fé no Senhor, nós encontraremos ânimo. Aqui a gente vai ver nessa história Davi, num período onde ele está longe do Senhor, onde faz 1 ano e meio que ele está assim, pensando pouco em Deus e na vontade de Deus, e isso vai colocando ele numa trajetória de desânimo, de desencorajamento, de desespero, e no meio dessa história a gente vai ver que a chave vira. E a chave vira quando ele reanima e reaviva a sua fé e a sua confiança no Deus que tem cuidado dele. E é isso que vai fazer com que a trajetória e o ânimo de Davi mude. E por isso que o meu tema nessa manhã é: reavive a sua fé e encontre ânimo no Senhor. Quer encontrar ânimo no Senhor? O caminho é reavivar a nossa fé ou a nossa confiança nesse Deus. E é isso que a gente vai ver aqui nessa manhã. Só lembrando qual é o contexto antes da gente entrar aqui no texto. Se você tem acompanhado aqui a nossa série, você vai se lembrar que na última vez, sem ser domingo passado no outro, a gente viu sobre o capítulo 28, que é Saul no seu pior momento, quando ele vai consultar a feiticeira lá em Endor. Mas no capítulo anterior, capítulo 27, você vai se lembrar que Davi ele está num momento de desespero, preocupado porque Saul quer matá-lo, e ele está cansado dessa história de Saul matar, e ele querer matar ele, e ele resolve então fugir para o território dos filisteus, porque ele sabe que lá Saul não vai procurar ele. Só tem um problema: o território dos filisteus
são os inimigos do Senhor. E Deus, desde o começo, já falou várias vezes para Davi que não era para ele fazer isso. Mas Davi aqui, ele está por conta, ele está agoniado com as situações, e ele resolve fazer o que ele acha que ele tem que fazer, e ele foge para os filisteus, e ele fica lá 1 ano e meio, e ele fica lá fingindo que ele se voltou contra o povo de Deus, porque ele chega lá para o rei filisteu, o rei Aquis, e fala o seguinte: olha, eu estou abandonando meu povo, eu estou me rebelando contra o meu povo, eu posso morar aqui entre vocês? E agora, eu estou negando. Não sou mais israelita. E ele chega lá, e aí ele vai morar numa cidadezinha afastado. E o que ele faz nesse período de 1 ano e meio? Ele faz várias campanhas de batalha contra os inimigos de Deus, mas para o rei Aquis, ele fala que ele está atacando o povo de Israel, e ele, quando ele atacava esses povos, ele pegava os despojos e levava um pouco para o rei. E o rei, com o tempo, foi ganhando muita confiança em Davi, pensando que Davi está atacando o povo dele e trazendo presentes do povo dele para ele. Então, na cabeça de Aquis, Davi rejeitou o povo dele mesmo, rebelou, desertou, e agora ele é um dos nossos. E então Aquis resolve ir para a guerra contra os israelitas. E quem que ele convoca para ir para a guerra junto com ele? Davi, porque Davi não é um guerreiro fiel ali do exército dele. Então, Davi se vê numa situação muito complicada, porque agora ele está convocado para ir lutar contra o povo dele, e se ele der para trás, e se ele assim der um passo para trás e vacilar, ele vai ser descoberto, e Aquis vai matar ele. Mas ao mesmo tempo, se ele for para a guerra, ele vai ter que matar o povo dele. E ele fica aí entre a cruz e a espada, e o capítulo 27 terminou assim. Aí você tem o capítulo 28, quando você tem um momento mais sombrio da vida de Saul, e ele também no momento de desespero, ao invés de buscar o Senhor, ele vai buscar uma feiticeira. E aí no capítulo 29, vai parar exatamente da onde, vai continuar exatamente da onde parou no capítulo 27. Davi sendo convocado para ir para a batalha, e agora? O que vai acontecer? E só um detalhe importante do texto, é que o capítulo 29, que é o que a gente vai ver hoje, ele na verdade acontece antes do capítulo 28, cronologicamente, embora o narrador aqui, quando foi organizar o livro bíblico, ele colocou o episódio de Saul antes desse episódio aqui da vida de Davi. Na verdade, cronologicamente, esse episódio aqui acontece antes do capítulo 28. E o narrador faz isso porque eu entendo que um dos propósitos dele é trazer assim mais tensão, porque Davi foi convocado para a batalha. Saul consultou a médium, mas no fim apareceu Samuel e falou: você vai morrer na batalha. E a pergunta é: será que é Davi que vai matar Saul? Será que de fato ele vai se rebelar contra o povo dele e vai para a guerra? O que será que vai acontecer? E então, nesse momento de tensão, entra o capítulo 29 para nos contar como é que essa história desenrola. E agora eu vou ler o capítulo 29 com os irmãos, que diz o seguinte: os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afeca, enquanto os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jezreel. Os governantes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Então os chefes dos filisteus perguntaram: o que esses hebreus estão fazendo aqui? Aquis respondeu: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que está comigo há muitos dias ou anos? E desde que desertou e passou para o meu lado, até o dia de hoje, não encontrei nada de errado nele. Porém, os comandantes dos filisteus se indignaram contra Aquis e lhe disseram: mande esse homem embora, para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha, para que não se torne nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria por acaso com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem cantavam nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, você é um homem correto, e me parece bem que você tome parte comigo nessa campanha. Porém, porque não encontrei nenhum mal em você, desde o dia em que você veio para junto de mim até o dia de hoje. Mas os governantes não se agradaram de você. Portanto, agora volte e vá em paz, para que você não desagrade aos governantes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: mas o que foi que eu fiz? O que você encontrou de errado nesse seu servo, desde o dia em que entrei para o seu serviço até hoje, para que eu não possa lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Aquis respondeu: eu sei que aos meus olhos você é bom como um anjo de Deus. Mas os comandantes dos filisteus disseram: ele não deve ir conosco à batalha. Portanto, levante-se amanhã de madrugada com os seus servos que vieram com você. E ao se levantarem, logo que amanhecer, vão embora daqui. Então Davi se levantou de madrugada, ele e os seus homens, para voltar à terra dos filisteus. E os filisteus foram para Jezreel. Meus irmãos, a gente vê aqui, nessa primeira parte do texto, como Deus é o Deus que age de um jeito e onde nós menos esperamos. Nós temos aqui o exército filisteu se reunindo para lutar contra o povo de Israel. E como que a gente sabe que esse capítulo vem
antes, cronologicamente, do capítulo 28, é que no capítulo 28 o exército já está lá no campo de batalha. Aqui é o que aconteceu antes deles irem para o campo de batalha. E então, Davi é convocado para participar dessa batalha. E o ponto aqui é o seguinte: Davi está vivendo um tempo aqui de dissimulação. E ele é colocado numa situação que não tem como isso acabar bem. Porque pensa comigo, quais as opções que Davi tinha? Ou ele ia para a batalha atacar o povo dele, e Davi nunca, embora ele falava para o rei Aquis que ele tinha abandonado o povo dele, ele nunca fez isso. Então ele atacava o povo dele, ou ele vacilava, e aí Aquis ia descobrir que ele estava traindo ele o tempo todo, e estava fingindo o tempo todo, ou se ele vai para a batalha, e no meio da batalha ele se volta contra os filisteus, Deus já tinha dito que os israelitas iam perder essa batalha. Então Davi ia morrer se ele fosse para a batalha e se voltasse contra os filisteus. O ponto aqui é o seguinte: Davi se colocou numa situação, e isso daqui, Davi está nessa situação porque ele se colocou nessa situação. Ele estava agindo sem consultar o Senhor. Então Davi se coloca numa situação onde não tem como acabar bem. Todas as opções que tem, vai dar ruim de alguma forma. Então Deus intervém de uma maneira inesperada. Porque Davi consegue sair ileso, mesmo ele não fazendo nada para isso, e mesmo ele, na verdade, tomando decisões sem consultar ao Senhor e sem pensar no Senhor. Porque o texto vai dizer que, enquanto eles estão lá reunindo-se para ir para a batalha, os filisteus não era como se fosse um país com alguns estados. Aquis era como se fosse o rei de todos eles, mas cada estado tinha o seu comandante ou o seu governador. E aí, quando eles iam para a batalha, eles juntavam todos os estados para ir então para a batalha e formavam um exército só. Quando formou o exército e chegou todo mundo lá para se arrumar para ir para a batalha, os comandantes dos outros estados olham para Aquis e falam assim: mas o que é esse homem aí com a gente? O que esse hebreu está fazendo no nosso meio? Aí o rei Aquis fala assim: olha, pode ficar tranquilo. Ele tem me servido nos últimos meses, nos últimos anos, e ele tem sido fiel, não tem nada para desconfiar dele. Mas os comandantes ficam extremamente assim incomodados com essa situação. E aí eles se lembram do hit de verão lá de Israel. Lembra? Que quando Davi mata o gigante filisteu e depois ele começa a liderar algumas batalhas, é feita uma música que se espalha e pega em toda aquela região. Saul matou 1000, mas Davi matou seus 10 milhares. E os comandantes falam assim: olha, quando fala dos 10 milhares, era 10 milhares de filisteus que eles tinham matado, agora ele vai para a batalha com a gente? Não, de jeito nenhum. E embora o rei Aquis tente conversar com eles, não, gente, os comandantes filisteus não arredam o pé, reafirmam sua desconfiança em Davi, e Aquis é obrigado a chamar Davi e dispensar Davi. Ó, Davi, seguinte, eu não achei nada de errado em você. Não há nenhum motivo, por mim você ia para a batalha com a gente, mas os comandantes, eles não vão aceitar você ir com a gente, então fala o seguinte: volta lá para sua cidade. Fique tranquilo, você não deve nada, não é porque você fez nada de errado, por mim você ia, mas eles não estão confiando em você, por isso volte lá para sua cidade. E Davi, quando o rei Aquis fala isso, ele se mostra chateado. Não, mas o que eu fiz? E aqui a gente não sabe por que ele se mostra chateado. Mas ou ele está fingindo que ele está chateado, sabe quando por dentro a pessoa está assim: graças a Deus. Mas não, sério? Tem certeza? Ou ele está fazendo isso, ou de fato Davi pretendia ir para a batalha e no meio da batalha se voltar contra os filisteus. E ele queria fazer isso, ir lá e matar todo mundo, achando que ia dar certo isso. A gente não sabe porquê, mas Davi se mostra chateado, mas não tem conversa. O rei fala: então amanhã você arruma suas coisas, acorda cedinho e volta lá para a cidade de Ziclag, que era onde ele estava morando durante esse período de 1 ano e meio. O ponto aqui, gente, qual que é o fato que a gente vê nesse texto? Davi, de maneira milagrosa, saiu ileso da enrascada que ele se enfiou. Davi se enfiou numa enrascada que não tinha como terminar bem. E Deus usa a desconfiança dos comandantes filisteus para fazer com que Davi saia ileso dessa enrascada que ele mesmo se enfiou. E aqui eu quero fazer algumas aplicações para nós, já parar o texto aqui e trazer 2 ensinos que esse texto nos ensina nessa primeira parte. Primeiro, gente, Deus cuida da gente, mesmo quando a gente se coloca em enrascadas. Às vezes nós tomamos algumas decisões que não são decisões sábias. Às vezes nós fazemos algumas coisas como Davi sem consultar ao Senhor. E aí a gente se vê em determinadas situações onde a gente está entre a cruz e a espada, a gente não sabe o que fazer, a gente está desesperado. Por vezes não é uma situação que a gente se colocou, às vezes não é uma enrascada que a gente se colocou. Mas às vezes mesmo quando a gente busca a orientação do Senhor, por vezes nós nos vemos em situações onde parece que não tem como isso daqui terminar bem. Nesses momentos nós devemos nos lembrar quem é o nosso Deus. Ele é o Deus que cuida dos seus filhos. Mesmo quando nós estamos numa enrascada que a gente mesmo se meteu.
E aqui eu lembro do texto que a gente já leu aqui na liturgia, Salmo 23:6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Mesmo nos dias, como Davi, que faz 1 ano e meio que ele está tomando decisões sem consultar ao Senhor, e por isso ele está numa enrascada, ainda assim a bondade e a misericórdia do Senhor está guiando a vida dele. Meus irmãos, a gente tem que se lembrar disso nos momentos difíceis. Deus cuida da gente. Eu sei que você sabe disso, mas vamos ser sinceros, na hora das dificuldades a gente não pensa nisso. A gente não descansa nisso. A gente não medita nisso. E é interessante porque nesse texto a gente vai ver o seguinte, a única vez que o nome de Deus aparece aqui nesse texto é quando o rei Aquis está falando, tão certo como vive o Senhor, eu não desconfio de nada de você, Davi. Não é nem pela boca de Davi. Davi não está pensando em Deus, mas Deus está cuidando de Davi. E está guiando a vida de Davi e livrando ele. E a verdade, meus irmãos, é que por vezes Deus nos livra de enrascadas. Por vezes Deus não nos livra. Mas mesmo quando ele não nos livra, a gente tem que se lembrar disso. Que a bondade e a misericórdia dele está nos cercando e é para o nosso bem. Mesmo quando nós nos colocamos numa enrascada. E a gente ora e pede ajuda de Deus. E a enrascada não vai embora. Ainda assim a bondade e a misericórdia de Deus está se manifestando ali. E Deus tem planos com aquilo ali. A gente sempre tem que se lembrar disso. Deus é o Deus que está sempre agindo. Gente, Deus nunca está sentado assistindo. Deus sempre está de pé, trabalhando em favor daqueles que nele esperam. É o que a palavra de Deus nos lembra e é o que esse texto nos mostra. Como Deus está cuidando de Davi, mesmo enquanto Davi não está nem pensando em Deus. E aqui a gente lembra de uma outra questão que eu aprendo nesse texto. Como Deus está sempre nos cercando e agindo mesmo quando não parece. Quando a gente olha para uma história como essa, você percebe como Deus age de um jeito que a gente não... Olha, a gente pode, se você não conhecesse a história e lesse só a primeira parte, e eu perguntasse, como que você acha que Davi ia sair dessa? Eu nunca pensaria isso. O pessoal vai desconfiar dele, e aí eu ia pensar em outras soluções. O meu ponto aqui é dizer o seguinte, meus irmãos, Deus é um Deus que age de maneira silenciosa, de maneira misteriosa, mas Ele é o Deus que sempre está nos cercando e nos agindo. E aqui eu lembro de Romanos 8:28, que você conhece também. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo quando Deus parece estar ausente, só parece, Ele nunca está. Deus é o Deus que continua nos cercando e agindo em nós, mesmo de maneira misteriosa e quando não parece. Mesmo quando, por exemplo, nós estamos em meio a sofrimentos, mesmo quando nós estamos em meio a crises financeiras, mesmo quando nós estamos em meio a crises familiares, a crises pessoais, a crises emocionais, mesmo quando nós não sentimos que Deus está agindo, é comum em algumas situações a gente fica, mas cadê Deus nisso daqui? Parece que Deus está em silêncio, parece que Deus não está vendo, parece que... Deixa eu te falar uma coisa, só parece. Porque mesmo quando Deus parece estar ausente, na vida dos seus filhos, Deus continua presente, agindo de maneira misteriosa, mas sempre agindo. Mesmo quando sofremos por consequência dos nossos erros, mesmo quando são enrascadas que nós nos colocamos, Deus continua agindo e trabalhando em nossas vidas. Minha pergunta para você é o seguinte, quais são os aspectos da sua vida que você tem perguntado, onde está Deus nisso daqui? Eu quero te dizer uma coisa, Ele está. Deus está. É verdade que na maioria das vezes, Deus nunca, eu não sei se você percebe isso, mas Deus dificilmente age da maneira que a gente esperava. É sempre assim, pensa na sua vida, a gente tem planos. E mesmo quando você tem um compromisso com o Senhor, você faz planos pensando na vontade de Deus e tudo mais, mas à medida que a vida vai evoluindo, as coisas nunca saem do jeito que a gente planejou, né? Porque os planos de Deus são maiores que os nossos. E o chamado de Deus é confiar de que Ele, mesmo que misteriosamente, e mesmo que mesmo quando não parece, Ele é o Deus que está agindo. E uma pergunta que eu faço para você é, o que Deus quer trabalhar na sua vida hoje? Em tudo que você tem vivido, o que você acha que Deus está trabalhando em você? O que Deus quer trabalhar no seu coração? Porque uma coisa eu tenho certeza, Deus sempre está agindo para o bem. E quando a Bíblia fala do bem aqui, não é o bem-estar, mas é o bem espiritual. Deus sempre está agindo para fortalecer a nossa fé, para nos amadurecer como pessoas. A pergunta é, o que Deus tem trabalhado? E o que você acha que Deus está querendo fazer em você, por meio das situações que hoje você tem vivido? Porque uma coisa eu tenho certeza, mesmo quando não parece, Deus está nos cercando e Deus está agindo. Esse é o nosso Deus. O texto vai continuar dizendo o seguinte, então, pensa aí, Davi é dispensado do exército e fala, volta lá para Ziclag, volta lá para sua cidade. Então Davi vai voltar para sua cidade, agora a gente vai ler 1 Samuel capítulo 30, dos versos 1 ao verso 20. O texto vai continuar dizendo o seguinte,
Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: eu sou o servo de um amalequita. O meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias atrás. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, e o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar a esse bando? Ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar na mão do meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. E então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Meus irmãos, o que a gente vê nessa segunda parte do texto? Como que a fé, ela nos faz recobrar o ânimo no Senhor. O texto vai dizer que Davi então é deixado, então é dispensado da batalha, e ele volta para a cidade de Ziclag e chega lá 3 dias depois. E aqui, gente, essa aqui é uma informação importante, porque a cidade de Ziclag, para a cidade de Afé, que é onde eles estavam, onde estava reunido o exército, não era muito perto não, era mais ou menos 120 quilômetros de Afé até lá. E eles fizeram isso em 3 dias, então significa o seguinte: eles andaram 40 quilômetros por dia. Lembre-se que naquela época não tinha carro, não tinha avião, ou seja, foram 3 dias extremamente cansativos, onde eles estavam quase que correndo de volta para casa, doido para chegar em casa. Quando eles chegam em casa cansados, eles se deparam com uma cena terrível. Eles olham a cidade em chamas. Imagina isso, você está voltando para a sua cidade. Quando você está chegando, você começa a ver de longe uma fumaça de fogo. E aí quando você começa a chegar, está vindo da cidade. E quando eles chegam na cidade, todos os animais, todas as mulheres, todos os filhos, todos os homens tinham ido para a guerra. Então estavam as mulheres e as crianças. Todos, sem exceção, foram levados como escravos pelos amalequitas que invadiram aquela cidade. Aproveitaram que eles saíram para ir para a guerra, e Davi já tinha atacado os amalequitas em outros momentos, então eles aproveitaram para se vingar agora, entraram lá, botaram fogo na cidade, roubaram todos os bens, tudo que eles tinham de precioso, inclusive suas mulheres e seus filhos para fazerem de escravos. O texto diz que quando Davi e os seus homens... Agora, gente, pensa nisso. 3 dias depois de uma viagem extremamente cansativa, você chega em casa doido para comer o arroz e feijão da sua mulher, fazer um churrasquinho, descansar. Quando você está chegando, você vê a cidade em chamas, todo mundo levado como escravo. E o que o texto coloca é que é uma cena que foi pesada demais para eles. E todos eles, Davi e os homens, eles começam a gritar, chorar,
até não terem mais voz, até não terem mais força de lamentar. Não sei se você já viveu alguma situação onde você faz isso. Onde você chora, onde você geme, até você não ter nem mais força para fazer isso. É uma situação terrível. Só que a desgraça não termina aqui. Os homens de Davi ficam amargurados com essa situação, e você sabe, né? Quando a gente fica triste com alguma coisa, a gente sempre quer arrumar algum culpado. E eles viram para Davi e falam assim, ó, sabe quem é o culpado das nossas esposas, dos nossos filhos? É você, Davi. E então os homens começam a se organizar para apedrejar Davi até a morte. Descontar a raiva que eles estavam em Davi. Gente, imagina essa situação. Se você fosse Davi nesse momento, o que você faria? Davi se vê numa situação desesperadora. Os filhos e as esposas e os filhos levados como escravos, a cidade destruída, e os meus homens querendo me apedrejar até a morte. E agora o que fazer? E aqui você tem a chave que vira na vida de Davi. Aqui você tem o ponto de virada que fazia 1 ano e meio que Davi não tinha isso. O texto vai dizer, verso 6, que Davi então se reanimou no Senhor. Fazia 1 ano e meio que Davi estava fazendo e tomando decisões por conta própria. Fazendo as coisas do jeito que ele achava, sem consultar o Senhor. Mas nesse momento, Davi se volta e encontra ânimo e recobra a sua confiança no Senhor. O que isso significa, gente? Quando o texto fala que Davi se reanimou no Senhor, o que isso significa? O que significa que Davi, então, ele se volta para o Senhor se lembrando quem é o Senhor. Quais são as promessas do Senhor? O que Deus disse que faria? E ele então reanima a sua confiança nesse Deus e nas promessas desse Deus. E é isso que faz Davi levantar. É a lembrança de quem Deus é e do que Deus prometeu. E junto com essa lembrança, você colocar a sua fé e a sua confiança de que esse Deus é esse Deus. E ele vai cumprir o que ele prometeu. E é interessante que quando a gente lê alguns salmos escritos pelo próprio Davi, a gente vai ver esse movimento de maneira muito clara. O salmista começando de maneira desesperada, e à medida que ele vai orando no salmo, e ele vai reafirmando, relembrando e reafirmando a confiança dele no Senhor, ele termina o salmo cheio de ânimo. Um exemplo de um salmo assim é o salmo de número 3, e eu poderia colocar qualquer outro salmo, tem muitos salmos sobre isso. Mas olha esse salmo escrito pelo próprio Davi. Ele diz, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem, não há em Deus salvação para ele já era. Mas aí olha o que Davi faz. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória. És o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Eu oro e eu sei que Deus está ouvindo e Ele me responde. Eu me deito e pego no sono, por quê? Porque o Senhor me sustenta. Eu não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. O salmo começa dizendo, Senhor, tem um monte de gente se levantando, não tem salvação para ele. Como tem crescido? E termina como? Do Senhor vem a salvação. A bênção dele está sobre o seu povo. O que acontece no meio? Davi está se relembrando de quem Deus é. Reafirmando isso para ele mesmo. E colocando a sua confiança no Senhor. Meus irmãos, a gente precisa fazer isso, né? Porque a verdade é que em meio aos momentos mais sombrios da vida, a gente deixa com que as sombras escureçam a nossa visão sobre quem Deus é. E sobre as promessas de Deus para nós. E o que Davi faz aqui em meio a essa situação desesperadora, onde ele está prestes a ser apedrejado? Ele se lembra de quem Deus é. Ele se lembra das promessas de Deus. E ele reafirma e reaviva a sua fé e a sua confiança nesse Deus. E então Davi chama o sacerdote Abiatar e fala, traga a estola sacerdotal e vamos consultar ao Senhor. E aqui era uma maneira como eles consultavam o Senhor naquela época. E ele pergunta, Senhor, os amalequitas invadiram, eu devo ir atrás deles? E Deus responde para Davi, e aqui diferente de Saul, né? Porque Saul, ele não quer saber de Deus. Saul, embora Davi também erre, e Davi também peque, Davi tem um coração quebrantado diante do Senhor. Ele busca o Senhor, e Deus o responde, e Deus fala o seguinte, vai Davi, pode ir atrás deles, dos amalequitas, que eu vou entregar ele nas mãos de vocês. E Davi então arma, agora você imagina, o exército que já fazia 3 dias que estava andando, torna todo mundo para os cavalos e agora vamos perseguir os amalequitas. E o texto diz que eles saem então em busca e para perseguir os amalequitas e chegam num rio Besor. Só que quando chega lá,
200, eram 600 homens, 200, um terço deles, caem exaustos, porque eles tinham que atravessar o rio agora, e eles falaram assim, a gente não vai dar conta, a gente não vai conseguir, eles estão tão cansados, e é compreensível, né? Muitos dias de viagem aí andando, eles estão tão cansados que dos 600, 200 fica ali no rio, e só 400 continua a jornada em direção aos amalequitas. E no meio do caminho, enquanto eles estão lá perseguindo os amalequitas, eles encontram um homem que está lá abandonado, um homem que está lá semi-morto, jogado no chão, sem força nem para falar, abandonado lá no chão. E é interessante isso, porque o texto vai dizer que quando eles encontram esse egípcio, Davi dá comida para ele, dá água para ele recobra o ânimo. E é interessante porque Davi não sabia se esse homem, ele não sabia quem era esse homem, mas você vê a misericórdia, a compaixão de Davi. Davi, ele está se tornando um grande líder, um líder bondoso e misericordioso. Ele vê um homem, ele dá comida para aquele homem, e quando o homem recobra o ânimo, ele fala: de onde você vem? Para onde você vai? Quem é você? Ele fala assim: eu sou servo de um rapaz amalequita aí, eu sou um egípcio servo, escravo de um amalequita, que ele me deixou aqui para morrer. Eu fiquei doente faz 3 dias, e ele me largou aqui para eu morrer. Depois que a gente invadiu lá Ziclag e algumas cidades, ele me deixou aqui para morrer. E aí Davi fala: você pode me mostrar onde eles estão? E aí ele diz: se você jurar por Deus que não vai me matar, eu conto para você. E aqui, meus irmãos, rapidinho, mais um parênteses, você vê a providência de Deus. Deus mandou uma doença sobre um homem para ele ser deixado para trás 3 dias antes, para que esse homem então pudesse dar a orientação que Davi precisava nesse momento. Deus é o Deus que está sempre agindo nos detalhes, até nas doenças. Esse é o nosso Deus. E então, o homem mostra onde estão os amalequitas, Davi vai lá, e o texto diz que eles esperam até o próximo dia. Quando eles chegam lá, eles estão festejando, pegando todos os despojos que eles pegaram lá, e estão bebendo, fazendo festa, farra, devia estar todo mundo bêbado. Davi aproveita esse momento, entra com os 400 homens, e extermina os amalequitas, e de toda a nação amalequita, somente 400 conseguem fugir desse ataque de Davi. E é interessante isso, porque olha como Deus é o Deus que está agindo, meus irmãos. Os amalequitas eram um povo que, lá em 1 Samuel capítulo 15, Deus tinha mandado Saul ir acabar com os amalequitas. Saul não obedece à ordem e faz isso pela metade. Aqui nós temos Deus tirando Davi de uma guerra contra o povo de Deus e mandando ele para uma guerra para terminar o que Saul não fez. Deus é o Deus que está sempre agindo. É o Deus que está com seus braços em todos os lugares. E o texto vai dizer então que Davi ataca esses homens, extermina todos eles, e eles recuperam tudo. Tudo o que foi roubado, não só os animais, não só os bens, mas as mulheres, as crianças, eles recuperam tudo que foi roubado deles, e não só isso, mas mais um pouco, porque aí os despojos dos amalequitas, eles levam também para casa, e o texto diz que os soldados de Davi, então, reconhecem o mérito de Davi em tudo isso, pegam todos aqueles despojos, todas aquelas riquezas que foram conquistadas nessa guerra, levam para Davi e falam: olha, é seu. Tudo isso daqui é seu, todo esse despojo é seu, faz o que você quiser com esses despojos. E aqui, mais uma pausa e eu quero fazer mais uma aplicação aqui para nós. Meus irmãos, a pergunta que esse texto me levanta, quando eu estava lendo, é: onde eu busco me reanimar nos momentos de desespero? Onde você busca se reanimar nos momentos de desespero? Quem é o seu refúgio? Porque esse texto nos chama a fazer como Davi, a nos reanimar sempre no Senhor. Nos momentos de desespero, você vai para onde? O que é o seu refúgio e fortaleza? E aqui eu vou dar algumas opções. Mas, por exemplo, quando o emprego não vem, quando o filho não toma jeito, quando a gente é desprezado na escola, no trabalho, quando eu tenho entes queridos em necessidade, quem é o seu refúgio e a fortaleza? É o chocolate? Aquela cena de filme da moça que, quando fica triste, o que ela faz? Pega um balde de sorvete e vai assistir televisão. Muitas vezes, meus irmãos, a comida, o doce, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Quando a gente está feliz, o que a gente vai fazer? Vai comer. E quando a gente está triste, vou comer. Porque é lá que eu busco consolo. É lá que eu busco refúgio. Quando você está entediado, quando você está preocupado, o que você faz? Tem gente que sabe o que faz, sabe o que é o refúgio, a fortaleza dela? É o Netflix. Ela está vivendo problemas em casa, e aí sabe o que ela faz? Todo o tempo que ela está em casa, ela vai para a televisão. Para tentar fugir do problema. Tem gente que o refúgio, a fortaleza dele é bebida. É droga. Tem gente que é perversões na área sexual.
Tem gente que, sabe qual que é o refúgio, a fortaleza dela? Ir pro shopping com cartão de crédito. Preciso comprar alguma coisa. Isso me faz bem. Gente, a gente dá risada, mas é verdade ou não é? Quantas vezes, ao invés de nos reanimarmos no Senhor, nós procuramos refúgios tão insignificantes? Quem é o seu refúgio, a sua fortaleza? Quem tem sido o seu refúgio, a sua fortaleza? Muitas vezes é o Instagram. Eu vou lá rolar a timeline. Esse texto nos chama a recobrar o nosso ânimo no Senhor e a fazer dele o nosso refúgio, a nossa fortaleza. A nossa vida deveria ser assim. Nos momentos de desespero, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Buscar ao Senhor. Me lembrar do Senhor. Me lembrar das promessas do Senhor. Me reanimar no Senhor. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. A gente leu aqui o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele quem me guia. E uma vez eu li isso daqui e eu achei muito interessante, mas infelizmente é a realidade da nossa cultura. Que é o Salmo 23 apócrifo. Você conhece o Salmo 23 verdadeiro. Esse daqui é o Salmo 23 da nossa cultura. Que é assim, ó. Eu sou o meu próprio pastor. Estou sempre em necessidade. Ao invés de andar pelos pastos verdejantes, eu cambaleio de shopping em shopping. De esforço em esforço. De lazer em lazer. De médico em médico. Buscando alívio. Mas eu nunca encontro. Eu me arrasto pelo vale da sombra da morte. E em meio às frustrações da vida, eu caio em pedaços. Porque frequentemente as coisas fogem do meu controle. Eu tenho medo de qualquer coisa. Desde uma gripe, até coisas que eu fico cogitando e eu sei que nunca vai acontecer. Em todos os lugares eu me acho cercado de inimigos. Eu vou para casa e eu brigo até com o peixe do meu aquário. Porque ele fica me olhando feio. Aí eu unjo a minha cabeça com uma dose extra de Tilenol e autoajuda. Certamente que a miséria e o mau humor me seguirão. E eu viverei inseguro pelo resto da minha vida. Infelizmente a nossa vida às vezes é assim, né? Infelizmente a gente professa o Salmo 23. Mas no coração a gente vive isso daqui. Não fazendo do Senhor o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Meus irmãos, uma coisa que a gente aprende nesse texto é que quem é do Senhor sempre tem para onde voltar. É bonito isso daqui. Davi está, lembre-se disso, há 1 ano e meio fio, fazendo as coisas da cabeça dele. Mas ele é do Senhor e por isso ele tem para onde voltar. O que difere aqueles que são do Senhor daqueles que não são do Senhor é que quem não é do Senhor é que nem Saul. Chega um momento de desespero, ele não tem para onde ir. Aí ele vai lá para a feiticeira. Mas aquele que é do Senhor, ele sempre tem para onde voltar. Nós temos o nosso Senhor, que é o nosso refúgio e fortaleza. E no meio das provações, gente, e nas dificuldades, sempre tem duas vozes falando nos nossos ouvidos. Primeiro é a voz da circunstância, do que está acontecendo. E segundo é a voz da fé, da confiança no Senhor. E a pergunta que eu faço para você é, qual voz você normalmente ouve? A voz da circunstância ou a voz da fé? Você está cansado? Você está desanimado? Você está à beira da ruína? Falta energia para você? Falta encorajamento? Jesus te chama a recobrar a sua fé nele. Reavive a sua fé no Senhor e você vai encontrar ânimo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso refúgio. A fé, ela sempre vai nos levar a consultar o Senhor, a obedecer o Senhor e a descansar no Senhor. E aqui eu me lembro de uma história que eu li uma vez, de Moody, que foi um grande evangelista aí na história da igreja. E ele mesmo conta essa história, de que um dia ele estava num navio, estava viajando de um lugar para o outro, e era uma viagem longa, e no meio da viagem a hélice do navio quebrou, e o navio ficou à deriva. E eles ainda estavam a 1.600 quilômetros do destino final. Isso daqui, ano de 1800 e alguma coisa, então naquela época não tinha GPS, não tinha sinal de celular, não tinha. E ele conta como que o medo começou a invadir o coração dele. E não só dele, né? Todo o navio, todo mundo desesperado, todo mundo preocupado, todo mundo assim, a gente vai morrer. E ele fala que esse medo começou a invadir o coração dele, e ele mesmo fala que é o seguinte, ele por várias vezes tinha pregado que não precisa ter medo da morte,
Mas naquele momento, ele estava agoniado. E ele conta que, no meio desse desespero todo, ele se fechou no quarto dele e foi orar ao Senhor. E a frase dele é que Deus respondeu a oração dele. E ele fala assim, ó, eu tenho certeza absoluta que foi Deus, porque é o seguinte, depois desse período de oração, eu fui pra cama e dormi. E dormi profundo e dormi gostoso. E eu acordei com o pessoal 3 horas da manhã, dizendo que eles tinham encontrado um outro navio, que um outro navio encontrou eles lá no meio do nada. E que eles conseguiram fazer contato então para pedir ajuda. E aí ele conta, né, que ainda estava a 1.600 quilômetros, não estava nada resolvido, eles precisavam ser rebocados por 1.600 quilômetros. Mas depois que ele orou e voltou ao Senhor, Deus trouxe paz ao coração dele. Meus irmãos, nós sempre temos para onde voltar. E o chamado desse texto é que a gente sempre volte ao Senhor e faça dele o nosso refúgio e fortaleza. Não o doce, não o Netflix, não o cartão de crédito, não a timeline, não uma outra pessoa, mas o Senhor. E o texto vai terminar, a partir do verso 21, terminando aí o capítulo 30. Quando Davi se aproximou dos 200 homens, que de tão cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente. Então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: uma vez que eles não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Que cada um leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes daria ouvidos nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha, será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: este é um presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente aos anciãos de Betel, de Ramote de Neguebe, de Jatir, de Aroer, de Zifimote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos Queneus, de Orma, de Borazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares em que Davi tinha passado, ele e os seus homens. A gente termina esse capítulo vendo a generosidade de Davi com relação às outras pessoas e com relação a todos os despojos que ele recebeu dessa batalha. O texto diz que, lembra, 200 tinha ficado no rio, lembra? Só 400 foram para a batalha. Quando eles voltam, fazendo o caminho de volta, e se encontram com os 200, e os 200 vêm, que eles vêm com várias coisas, com as mulheres e tudo mais, os 400 que tinham ido falaram assim, ó, seguinte, eles não foram para a gente para a batalha. Então, ó, as mulheres vocês podem levar, os seus filhos vocês podem levar, mas o resto a gente vai dividir só entre nós aqui, que fomos para a batalha. Quando Davi vê isso, ele toma a frente e fala assim, opa, não, gente. Não é assim, não. E Davi mostra generosidade para com aqueles que ficaram para trás, mas é muito interessante porque o motivo que Davi dá para ele ser generoso é muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, olha só, verso 23. Meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e ele entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. Olha a visão de Davi. Não foi a gente que o mérito não é nosso de tudo isso daí. Foi Deus quem colocou isso nas nossas mãos. A gente recebeu isso daqui de graça, a gente não pode fingir que isso daqui é nosso. Não, meus irmãos. A gente vai dividir em partes iguais. E então Davi resolve, ó, e isso daí o texto vai dizer que vira lei em Israel. Seja quem foi para a batalha, ou seja quem ficou para fazer alguma outra coisa ali, tudo sempre seria dividido em partes iguais. Aquilo que Deus está nos dando, nós repartiremos entre nós. E o texto diz que Davi faz isso não só com aquilo que, com esses 200 que ficaram no meio do caminho, mas quando ele volta para Ziclag e ele coloca na mesa, ele conta lá tudo que ele recebeu, ele resolve mandar um pouco para todos os anciãos de Israel. Então ele manda, de todos os despojos que ele recebeu, ele manda um pouco para cada um dos anciãos lá de Israel, dizendo o seguinte, isso daqui é um presente de Deus. Deus tirou da mão dos nossos inimigos e Deus está dando isso para vocês. E é interessante isso, porque olha a visão que Davi tinha. Eu fui escolhido para abençoar o povo de Deus. Deus me escolheu para ser rei. Mas essa escolha de Deus não tem a ver com eu ocupar uma posição para eu ser servido. Não. Deus está sendo generoso comigo para que então eu seja um canal para abençoar o povo dele.
A gente vê a generosidade de Davi manifesta no final do texto. E aqui, meus irmãos, a aplicação para todos nós é que todo despojo que Deus coloca nas nossas mãos deve ser usada generosamente para abençoar as pessoas. Aqui nós vemos Davi recebendo esse despojo, bastante coisa, e a visão dele é: Deus está me dando isso para repartir com as pessoas, não só com os soldados que foram, não só com os soldados que ficaram, mas com todo o povo de Deus. Deus me dá isso para ser generoso com as pessoas. E uma pergunta para você: você olha para o que você tem como mérito seu ou como dádiva de Deus? Você olha para, seja bens materiais, seja talentos, seja dons, você olha emprego, carreira, você olha para tudo isso como mérito seu, você batalhou e você fez? Ou como Deus bondoso e gracioso que tem colocado essas coisas nas minhas mãos? Eu sei que na teoria todo mundo vai responder assim: não, é Deus que deu. Mas sabe qual é a implicação prática de quem realmente acredita que é Deus que nos abençoa? É que quando nós cremos que isso não vem de nós, mas é presente de Deus, nós somos gratos a Deus por tudo que nós temos e nós somos generosos com aquilo que Deus nos deu. E aqui duas áreas, eu poderia explorar bastante isso daqui, mas duas áreas onde isso vai ficar evidente quando nós temos essa visão. Primeiro, generosidade financeira. Aquilo que Deus colocou na minha mão, financeiramente falando, Deus tem sido bom. E eu não vou ficar apegado a isso, mas eu vou usar isso para servir as pessoas. 2 Coríntios 9, 7, você conhece esse texto: cada um contribua com que, segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama não é quem dá, é quem dá com alegria. E quem dá com alegria? Quem olha e entende que isso vem de Deus. Então, uma das marcas de quem reconhece que todo despojo que tem na minha mão é do Senhor, é Deus quem me dá, é que essa é uma pessoa generosa, financeiramente falando. Quando vê necessidades, ela se dispõe a participar. Ela tira do bolso dela. E nós temos vivido um tempo aqui na nossa igreja que a gente fica feliz de ver, meus irmãos, os tijolinhos sendo pintados. E quantas pessoas altamente generosas Deus tem colocado no nosso meio. E essa generosidade, ela é fruto de entender que vem de Deus. E não só generosidade financeira. E aqui uma palavra para você. Uma palavra importante aqui. E aqui uma palavra para aqueles que são membros da igreja. Meus irmãos, se você tem sido abençoado por Deus e você não pintou nenhum tijolinho ainda, você tem que avaliar o seu coração. E aqui não é a questão financeira, isso é o de menos. Deus é o dono de tudo e Ele já nos deu o que a gente precisa, o ponto não é esse. O ponto é o que isso revela do nosso coração. E não só generosidade financeira, mas generosidade com o nosso tempo e com os nossos dons. Eu olho para isso como: é Deus que me deu. E eu quero servir as pessoas com os dons e com o tempo que Deus me dá aqui na terra. E eu quero encerrar esse meu sermão, meus irmãos, falando como que Davi nesse texto aponta para Jesus. O texto termina com Davi sendo extremamente generoso com todos os despojos de guerra que ele recebeu. E a verdade é que quando a gente faz um paralelo dessa história com as nossas vidas, na batalha da vida, meus irmãos, nós somos como aqueles 200 que ficaram pelo caminho. Talvez até pior, talvez nós somos aquele que nem foi para a batalha. Porque a verdade é que quando nós nos avaliamos, sinceramente, a gente não sabe lidar com os nossos problemas. Constantemente a gente peca contra Deus, peca contra as pessoas. E o que a gente merece é ser abandonado e condenado por Deus, esses somos nós. A gente fica pelo meio do caminho. Mas o evangelho de Jesus é o evangelho do rei generoso, que resolve e escolhe entrar nessa batalha. Diferente de nós, Jesus nunca pecou. Jesus jamais vacilou. Ele enfrentou cada batalha, pensa nisso, cada tentação, durante toda a sua vida, sem nunca vacilar. E ele não só enfrentou as tentações e as batalhas que nós enfrentamos, mas Jesus enfrenta inclusive a morte naquela cruz. E a boa notícia é que Jesus vence todas as coisas. Ele volta da morte. E ele volta dessa batalha com os despojos da vida eterna. E a boa notícia do evangelho é que esse rei generoso divide esses despojos conosco. A gente não foi para a batalha. Pelo contrário, a gente estava lutando no exército inimigo. Mas ele foi lá. Invadiu o inferno. Conquistou a vida eterna. E generosamente distribui para pecadores miseráveis como nós. Esse é o nosso rei.
Esse é o rei que guia as nossas vidas. Esse é o rei no qual nós podemos confiar. E eu quero terminar dizendo o seguinte: se você está hoje em rebeldia contra Deus, volte-se para Jesus e receba de graça os despojos da vida eterna. E é só Ele quem tem isso para dar. É só Jesus quem tem isso para oferecer, porque foi só Ele que venceu essa batalha. E a boa notícia é que Ele nos dá de graça, mediante a fé. E o chamado de Deus para todos nós essa manhã é que nós reavivemos a nossa fé no Senhor Jesus, nesse Rei generoso. E quando nós fazemos isso de coração, relembrando das promessas e confiando nele, nós temos o nosso ânimo renovado pelo Senhor. E meus irmãos, nós estamos, hoje é o primeiro domingo do mês e nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Celebrando a ceia, nós nos lembramos como Ele é o Rei generoso que enfrentou todas as coisas e venceu. Que entregou o seu corpo para ser moído no nosso lugar, que entregou o seu sangue para ser derramado no nosso lugar. Esse é o Rei generoso. É dele que nós precisamos. É nele que nós precisamos reavivar a nossa fé. E se você tem passado por um momento difícil na sua vida, eu quero te convidar, nesse momento que a gente vai participar da ceia, a olhar para Jesus mais uma vez. Olhar para o sacrifício de Jesus no nosso lugar. E reavivar a sua fé no Senhor Jesus, que é o nosso pastor. E por isso, nada nos falta.